meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, vibrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ali ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue levou, vindo Ele ao meu coração. Cante! Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito seu empenhou, concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando ao meu coração, entrando ao meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Sei que em minha casa está, sempre cuida do meu lar. Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei
consegue cantar isso? Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Você pode bendizer o nome dele. Dá uma glória a Deus, aleluia. O Senhor já se faz presente nesse lugar. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Eu te convido nesse momento para gritar o nome dele, dizer: Jesus, só tu és poderoso, ó Pai. As palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Celebre! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
aquele que é digno de louvor, toda honra e toda glória. Minha gratidão ao Senhor, nosso Deus, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela presença dos irmãos aqui também. Agradeço. Quero agradecer ao pastor Samuel por ter me feito um convite de escrever esta revista, que foi para mim um grande desafio e, no final, um dos textos que mais gostei nessa temática de estudo bíblico. E ao pastor Felipe também ter me convidado hoje para vir aqui rever os irmãos com muita alegria. Você está feliz? Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Esta nossa lição de número 8 já anunciada pelo nosso antecessor, sobre o Salmo 103, que é realmente um dos salmos mais conhecidos, mais belos da Escritura, porque fala diretamente conosco quando lemos esse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você pode acompanhar na sua revista, na Bíblia também, 103 Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Até este verso. Nós temos o esboço da lição também colocado, depois os irmãos poderão ver, está aí em 3 partes, aspectos gerais, segundo, motivos para adorar, e terceiro, nós temos motivos para adorar, e o terceiro, Deus misericordioso. Deus misericordioso. Muito bem. Então, queridos, nossa aula hoje sobre este salmo. Nós sempre lembramos, os irmãos viram nas primeiras lições, que salmos era o inário hebreu, sabemos disto, chamado de saltério. Ele foi composto ao longo dos séculos. Ele não foi uma edição única, mas foi ampliado, revisado, editado, de modo que, como eu bem ouvi do pastor Samuel na primeira aula aqui, quando ministrou, os salmos não foram escritos como livro, mas eles pertencem à categoria dos chamados escritos, que eram textos avulsos, individualizados, já na sua origem com vários autores, e depois foram compilados, reunidos, antes do exílio da Babilônia, depois durante o exílio e bastante no período do Segundo Templo, com o retorno de Israel para a sua terra, depois dos 70 anos na Babilônia. O Salmo 103 nós vemos no aspecto gerais, a autoria está bem clara aí, que o autor vamos dizer quem é o autor? É Davi. Não temos dificuldade, porque logo a gente vê aqui no topo, Salmo de Davi, esse é um título que nos diz a autoria. A data não temos, mas está dentro do período da vida de Davi, que é de 1000 a.C. a 930. Davi viveu pouco, em 70 anos apenas. Então está dentro desse período. E é interessante porque está dentro do Antigo Testamento, e nós vamos ver algumas particularidades muito boas desse salmo. Não temos dificuldade quanto ao primeiro tópico, autor, título e data. Depois temos a classificação. Também ouvi bem o pastor Samuel dizer na primeira aula que podemos classificar os salmos em 2 grandes grupos: salmos de louvor
e salmos de lamento. E depois umas subclassificações, sabáticos, dos degraus, que eram os salmos que os peregrinos cantavam quando eles desciam a Jerusalém, ou subiam a Jerusalém. Lá a geografia é meio invertida, pensa que está subindo, mas está descendo. Este salmo dos degraus, os salmos de ações de graças, que é este aqui. Veja, classificação, você tem sua lição, está escrito aí. Este é um cântico de louvor, é um salmo de ação de graças, é um cântico de aleluia. Ele não é didático, como o salmo primeiro, que parece ser uma aula, um culto de doutrina, né? O salmo primeiro, né? Vai ensinando passo a passo como não se desviar, como é bom andar na lei do Senhor, etc. Mas também serve para esse propósito, como toda a Escritura. No terceiro tópico, nós temos, dessa primeira parte, na introdução, esses vocativos, que são essa introdução, esse chamamento que Davi faz, como dito pelo nosso irmão que me antecedeu. O vocativo mais importante nós vemos que Davi faz para si mesmo, e depois somente para os demais. Isso é tão real que ele começa o salmo e termina o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui eu ouvi uma vez, há muitos anos, o pastor Firmino Gouveia, no seu jeito peculiar de pregar, dizer que existem dois tipos de crentes na igreja: o crente pá e o crente inchada. O crente pá é aquele que, quando recebe a doutrina, aquela voz de Deus que nos sacode, diz: irmão, pega aí para ti, e vai jogando. Ainda diz: fala mesmo, Senhor, fala mesmo, Senhor, repreende, Senhor. Esse é o crente pá. Mas o inchada, ele puxa sempre para si: isso é para mim, Deus está falando comigo. Davi tem uma particularidade da sua humildade. Ele se coloca, ele é um personagem narrador deste salmo, ele disseca o texto, olhando sempre para a sua própria alma. Então, o primeiro vocativo é esse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu disse aqui que este salmo, ele apresenta uma teologia inclusiva. O que é isto? É uma teologia que busca primeiro a própria salvação, porque não teria nenhum sentido nós sermos crentes e pregadores e cantores e tudo mais, e no final perdermos a vida eterna. Não tem sentido algum nisso, não é verdade? Então Davi tem bem presente esta teologia de se incluir, e ele tem esta linguagem modesta, que você vê bem aplicada nos verbos. Você vê que no Salmo 103, quando Davi fala, por exemplo, de pecados, ele, se for para o perdão, direciona a palavra para o outro. Mas se for de reconhecer culpa e erro, ele se inclui no verbo. Veja, ele diz assim, no verso 3: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Serve para nós, apesar de ser um chamamento interior. Quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia. No verso número 10, você vê que Davi, ele confessa pecados. Ele diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui. Esta é a linguagem modesta, é a linguagem modesta do pregador e aqui do escritor, pois ele conhece a nossa estrutura. Então ele tem essa linguagem. Eu acho que por isso nós nos apegamos muito e nos identificamos muito com o Salmo 103. Ele é humilde, o seu escritor. Assim temos, queridos,
os demais vocativos que Davi vai chamar. Primeiro sua alma, depois está dito aí na página 49, ele vai convocar os anjos e as obras criadas pelo Senhor. Ele não vai deixar ninguém de fora desse chamamento. É uma adoração cosmológica, é uma adoração para todo o universo, todo ser que respira, todas as obras, mesmo a natureza morta. Ele chama todos a esta doxologia, esse momento de adoração ao Senhor, de bendizer. É interessante isso, bendizer, o sentido é quase que abençoar. Às vezes temos uma visão de Deus tão como o perfeito e o mantenedor e o abençoador, que nós chegamos diante dele apenas para reivindicar esses atributos para nós. Mas quão bom é chegar diante de Deus para dizer: você é bonito, você é belo, você é o Criador, você é o Rei, você é majestoso. É quase dizer: eu te abençoo. Não é? É uma invocação de bênçãos, entre aspas, sobre a pessoa de Deus. Porque a bênção realmente é um dos vocativos mais completos, se não o mais perfeito, que o ser humano pode criar e proferir sobre outro. É o máximo que um pai pode dizer para um filho, é pronunciar sobre ele uma bênção. E quando chegamos a Deus e lemos este salmo, Davi parece querer abençoar a Deus. Está muito tocado. Então ele inclui tudo. Uma coisa interessante aqui no versos 20 e 21, quando nós lemos essas expressões aqui, essa expressão: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Isso na Bíblia tem interpretação. Às vezes esses exércitos são os exércitos de Israel, o povo de Deus, os guerreiros, literalmente falando, gente. Às vezes esses exércitos ou esse exército são os astros também na Bíblia. E aqui são os anjos, que eu diria que são os exércitos por excelência de Deus, os exércitos celestiais. E você tem quase isso traduzido, porque no verso 20 está dito: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. E no verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, né? Então é uma palavra a mais que ele inclui, não deixa ninguém de fora. O vocativo, portanto, Davi faz primeiro para si mesmo, depois para os anjos, para as obras de Deus, e não deixa ninguém de fora. Todo ser que respira louva ao Senhor. Já há muitos anos nós criamos periquitos australianos, e é uma luta. Eu quero me livrar deles, mas eu sempre quero adotar um, porque eu acho que vou tratar melhor que o pet shop, e fica naquele dilema de manter o animal preso, mas foi gerado preso, etc. Mas eu trato bem, procuro dar um espaço bom, e acabamos de chamá-los de teólogos. Isso é tão natural que até as secretárias chamam de teólogos. Já deu comida para os teólogos hoje, pastor? Já. Olha, os teólogos estão sem água, dê água para eles. Porque Lutero, dizem que quando acordava, ele ouvia os pássaros cantando e dizia: bom dia, teólogos, vocês aí cantando alegres, e este velho pastor cheio de preocupações. Esta convocação, porque todos os animais louvam ao Senhor,
Glória a Deus. Queridos, vamos avançar. Neste final da primeira parte, no verso 2, Davi desperta a sua alma para que nenhum só de seus benefícios passem despercebido. Nenhum benefício. E ele parece ter em mente, como está dito na revista, o aspecto numeral da questão. Nenhum. Há um antigo hino do cantor cristão, e que não sei se está na harpa também agora, que é o Conta as Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, e aí vai, e o coro conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, e verás no final com surpresa quanto Deus já fez. Davi parece fazer um tipo de inventário espiritual, que nós temos de fazer, o inventário. Queridos, eu sou uma pessoa de muito sofrimento, eu sempre sofri, e eu lembro que aos 20 anos de idade, eu trabalhava muito pesado num trabalho de borrifação de DDT. Eu estava aqui em Belém, muito cansado, sentado um dia, e eu disse: Senhor, as coisas tão difíceis. E aí o Senhor me despertou a fazer um inventário espiritual, com 20 anos de idade. Então, sentado, eu peguei um papel do trabalho e comecei a rabiscar. Vamos ver as coisas boas que Deus já fez, né? Primeira coisa boa que Deus já fez por nós, Ele nos fez existir. Eu estou vivo. Esta é a diferença máxima que posso ter, mas é a porta de entrada para muitas outras. Vamos ver. Aí eu fui escrevendo: estou vivo, sou jovem, eu tenho 20 anos de idade, estou estudando, é isso? Que mais? Sei tocar um pouco de violão, escrevi. E aí eu fui escrevendo várias coisas. No final eu tinha uma listinha, eu disse: olha só, não estou tão mal não. E desde aquele dia, aprendi também lendo Davi, a esse tipo de inventário espiritual. Ele diz: não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Nós temos de ter construído em nós esse patrimônio espiritual. Nós temos um patrimônio espiritual, irmãos, extraordinário. É nele que nós vamos buscar a fé. Em tudo que Deus já fez, nós vamos revirar o baú e vamos buscar essas coisas boas, uma a uma. Davi diz: nenhum só dos teus benefícios. Vamos avançar, queridos, em nossa aula. Segundo tópico de nossa aula: motivos para adorar. Vamos dizer? Segundo? Isso, participem comigo. Davi, ele diz: é Ele quem, vamos dizer o versículo, Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Davi, se fosse outra pessoa que escrevesse este salmo, nós teríamos dificuldade de entender um pouco da alma do escritor, mas sendo Davi, e com toda a biografia que temos dele, dos seus erros, mas muito dos seus acertos, da sua sensibilidade, Davi é uma pessoa extraordinária. Davi é um rei que vira criança diante do povo, empolgado pelas coisas de Deus. Davi é um homem que, quando escreve o Salmo 23, ele coloca Deus no topo como pastor, e ele vira bicho. Ele é ovelha. Às vezes a gente não gosta de ser chamado de animal, mas Davi se coloca como ovelha, servil, obediente, dependente dos cuidados de Deus. Então nós não temos dificuldade de entender a alma de Davi quando ele diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu não gosto de lembrar os erros de Davi, porque eu acho que nós somos injustos demais com ele, porque focamos muito na biografia negativa
e não conseguimos esquecer os pecados dele, mais de 3.000 anos depois. E ele fez tanta coisa boa, ele é notável por tantas coisas boas que eu não gostaria de mencionar. Mas ele escreveu o Salmo 51 também. E no Salmo 51, ele diz o seguinte: pequei contra ti, somente pequei. A uma primeira leitura nós podemos ter impressão até de uma soberba. Nós que lemos, interpretamos pecado pela análise coletiva de uma igreja, de uma comunidade, de uma sociedade, até nós podemos achar que Davi está sendo até egocêntrico, indiferente, não está nem aí para a comunidade. Ele diz: pequei somente contra ti. Na verdade, ele está alcançando um conhecimento que eu ainda não consegui, que é de compreender na sua profundidade que a desobediência, o pecado, antes de ter qualquer conotação social, eclesiástica, familiar, é uma ofensa a Deus diretamente. Ele tem essa sensibilidade desse trato pessoal com Deus. Às vezes nós escondemos pecados e nos preocupamos com eles por causa da igreja, por causa do ministério, por causa da família, da comunidade. E Deus parece estar por trás da cortina, não é? Se todas as demais pessoas não soubessem, eu pecaria. Davi diz: não. Ainda que todos não soubessem, eu não pecaria, porque é contra ti o meu pecado. Então, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, todas. E você vai compreender então ele dizendo: pequei contra ti, somente, todas. E Davi sabe do que está dizendo. Essa relação entre o errar e o perdão, que é uma coisa que muitas vezes não é resolvida. Às vezes nós não perdoamos a nós mesmos e Deus já nos perdoou. Às vezes as pessoas não nos perdoam, mas Deus já nos perdoou. Essa visão horizontal do pecado, essa visão horizontal e um pouco da visão vertical, que é a principal, que nós estamos hoje aqui reunidos em centenas, e nós nos congregamos aqui aos milhares, cantamos, mas prestaremos conta com Deus cara a cara, um a um. Eu digo que o céu é tão grande que nem sei se vou encontrar os irmãos lá com menos de 1000 anos. Né? Aqueles bairros tão grandes, aqueles condomínios do céu a perder de vista assim. E você vai morar lá. 100.000 anos depois, talvez você me encontre. Ou talvez nunca me encontre, porque é muito grande. Queridos, Davi tem uma boa consciência sobre perdão e sobre pecados, que nós devemos ter. Cura, ele diz o seguinte: é Ele quem nos cura, ou te cura, cura todas as tuas enfermidades. E aqui nós temos, queridos, todas as enfermidades Davi ele menciona. Se nós fôssemos classificar as doenças que nós já tivemos, enumerar, talvez nós disséssemos no final que 80% de nossas doenças foram tratadas pela medicina e curadas por ela. E 20%, 10%
foram curadas pelo Senhor. Mas Davi coloca tudo só no mesmo lugar, todas. Queridos, nós entendemos que temos de tributar a Deus a glória pela vida. E o homem e a ciência é apenas um ajudante de Deus, um enfermeiro, um médico auxiliar. Mas é o Senhor que nos conserva. Veja que hoje nós temos medicamentos que há um século atrás não havia. E as pessoas há um século atrás poderiam morrer. Os remédios que hoje existem, na nossa geração, são providências individuais de Deus para que você e eu vivamos e cumpramos o plano que Ele tem nesta geração. São instrumentos dEle. Todas, eu penso que o pior tipo de dúvida que existe é duvidar do que Deus já fez. Porque do que Deus vai fazer é quase natural, às vezes. Mas quando Deus opera, e depois de Ele ter operado, nós duvidamos, para mim a pior dúvida, de um milagre já realizado. Uma colega de trabalho, certa vez, pediu que orasse por ela. Ela estava com muitas dores ginecológicas. Eu não sei bem qual é o termo, você é nessa área feminina. Muitas dores, muito mal. E ela, não sendo da igreja, pediu-me, por favor, que orasse por ela. Eu fui para casa à noite, orei. Pela manhã eu a encontrei radiante. Eu disse, que tal? Ela disse, olha, eu estou 100%. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, não. Era apenas o meu ciclo menstrual que estava atrasado. E aí tudo se resolveu. Eu fiquei bobo, querendo dizer, mas Deus te ajudou, mas Deus interveio. Deus fez. E ela disse, não. Era só isso. E eu fiquei com um sorriso amarelo, porque ali não tinha lugar para o Senhor. Também tive um momento muito constrangedor, um dia em que na rádio, convidei um colega. Ele havia sofrido um problema neurológico, não sei qual, e que o deixou quase sem andar. Eu fui visitá-lo em seu apartamento, orei por ele, e o Senhor fez uma obra nele. E então eu o convidei para ir até a rádio, num programa que tinha 14h na antiga AM. E quando começamos a conversar, e ao vivo, e eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não foi Deus. Não foi Deus quem me curou, ele disse. Foram as terapias. Davi é humilde. E se ele tinha alguma dúvida, ele anulou todas e disse, todas as enfermidades é o Senhor quem te sara. Até aquela dor de cabeça que passa com Benegripe, sei lá o nome dos remédios. Foi o Senhor. O chá que eu bebi e passou a cólica no meu estômago, foi Deus. A medicina nos tempos bíblicos, mesmo do Novo Testamento, era bem diferente da gente. Quando nós lemos, por exemplo, que aquela mulher havia gasto tudo com fluxo de sangue e por 12 anos tinha sofrido, e que lemos que Lucas era médico, etc. Às vezes nós pensamos nos nossos padrões, não é? Bem diferente. Era quase
A medicina era quase uma magia. As pessoas podiam ir sentar no chão, jogar água na cabeça, fazer um monte de coisa, e aquilo era o tratamento. E hoje nós que temos tantos exames, tantas coisas, vamos tributar a Deus a cura, porque Ele está dando para nós, seja Ele nos tocando, seja Ele mandando o médico, seja Ele dando dinheiro para o exame, seja Ele abrindo porta, seja Ele curando gente na igreja, é Ele. Ele. Queridos, vamos avançar. Tem um tópico aqui, eu estou vendo a hora, falo demais. Já vou concluir, tá, queridos? Tem um tópico aqui que eu não gostaria de deixar passar, sobre a questão das doenças mentais. Nós temos de ter uma atenção voltada para elas, porque no segmento evangélico existe um certo tabu quanto a essa questão. Uma senhora há muitos anos mesmo, disse para mim, a filha estava sofrendo muito, deprimida, a moça não saía de casa, era aluna de violão, eu ensinava um pouquinho de violão para ela, aquela moça vivia deprimida, disse, leve a um psicólogo, irmã. Ela disse, não, o psicólogo vai fazer ela se encontrar consigo mesma, mas ela já encontrou Jesus. Olha, você encontrou Jesus, mas está sofrendo, não é? O médico, o psicólogo, o advogado, o professor, todos são parceiros de Deus na vida. E Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Eu acho que ele incluiu a doença mental aí. Então, é triste sabermos disso, irmãos. Lá no ministério, lá no escritório pastoral, nós precisamos cuidar de pessoas às escondidas da família crente. Uma moça nos procurou estando toda mutilada, toda mal, não conseguia concluir a faculdade, queria se matar. Eu disse, venha conversar. Ela veio, conversei 1 hora. Quando a moça sentou, primeira vez que foi lá, ela sentou com as pernas cruzadas, com os pés em cima da cadeira, e eu vi depois de 1 hora que não era assunto para mim. Eu a mandei a um psiquiatra, levamos ao psiquiatra. Quando eu digo levamos, é levamos mesmo, colocamos no carro, pagamos a consulta, saí de lá com o remédio, você vai tomar e você vai falar comigo todo dia, até os 15, que a doutora disse que vai começar a surtir efeito. Vamos lá. A gente acompanha, até que a moça ficou sã, e o que tinha era uma bobagem. Foi um tratamento de 3 meses só, para alguém que estava se matando, se cortando toda. Então, mas precisamos fazer tudo isso escondido da família. Se a minha mãe souber que eu estou tomando remédio controlado, pastor, é o meu fim, porque além da doença, ela diz que eu estou endemoniada. Se ela é que está, dá também um para ela. Ela que precisa de tratamento. Queridos, vamos lá terminar. Livramento e honra é o outro tópico, porque no terceiro já acaba, tá? Livramento e honra. Davi sabe bem o que é livramento quando ele escreve. A gente aqui, na vida moderna, não tem noção. A gente vê aí pelos documentários, pelos filmes de época do Antigo Testamento, a vida não valia nada, irmãos. Nada. As pessoas lutavam pela sobrevivência, cercavam suas cidades, para que pudessem dormir, pelo menos, porque os povos invadiam, queimavam tudo, saqueavam tudo, era assim a vida, uma barbárie. E Davi, ele vive nesse tempo. Quando nós lemos os salmos imprecatórios de Davi, que ele fala que o anjo do Senhor persiga o inimigo, a gente quer ler aqui, dirigindo o carro automático, no ar-condicionado. Não é esse contexto, irmãos. Lá, ou o anjo do Senhor perseguia e matava, ou quem morria era Davi.
Quando ele escreve ainda que um exército me cerque, eu não temerei, ele não está fazendo poesia, ele está falando da realidade. Sobrevivência, não valia nada a vida. Ele entende de livramento. Ele foi livre de Golias, ele foi livre de Saul, ele foi livre de Absalão. Ele sabe do que está falando, livramento. E depois ele fala de honra. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É a honra que Deus concede ao seu servo e à sua serva. Mas essa honra não é para nossa exaltação, é para a glória do Senhor. O caminho de Deus é invertido, a escada para o céu é para baixo. A gente desce, 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 desce. Parece Jonas, vai descendo, descendo, entendeu? E quanto mais Deus te exalta, entre aspas, mais você desce, desce, desce. O irmão um dia me parou lá em São Brás e me perguntou: pastor, me diga qual o segredo do sucesso. Eu digo: não sei, eu não tenho sucesso. Ele disse: pastor, eu quero abrir uma igreja, mas eu não quero uma igrejinha, quero uma igreja grande, bem bonita, com bastante gente. Qual o segredo, pastor? Eu disse: sai da frente, deixa Jesus aparecer, esquece de ti, te humilha. Esse é o segredo. Enquanto você estiver dizendo eu quero isso, para ostentar, Deus não vai fazer. Você pode até abrir a igreja, mas vai ver o que vai acontecer. A honra que Davi faz menção é uma honra de Deus sobre a sua vida. É o Senhor que levanta pessoas do pó, como diz o Salmo, e o coloca entre os príncipes da terra. Foi tão bom ouvir isto de uma autoridade lá no Amapá, promotora de justiça, que eu a conheci numa rua que era a música do Valdemar Henrique: este rio é minha rua. Entendeu? Chovia mais dentro da casa do que fora, uma pobreza total. E agora ela está lá no Teatro das Macabeiras, discursando pelos colegas promotores e citando este versículo. E o Senhor faz estas coisas, mas primeiro a gente tem que ser crente. Tem um texto aqui, queridos, me perdoe, eu vou falar sobre ele e depois vou encerrar, tá bem? Porque tem tempo. Este livramento que está citado aqui, mas livra-nos do mal, em que o autor deste comentário que eu cito, que é um professor de línguas orientais, muito abalizado, e sabendo falar muito bem o hebraico e o aramaico, ele diz que a interpretação da oração do Senhor, no trecho que diz: não nos deixes cair em tentação, e em seguida, mas livra-nos do mal, ele diz, a tradução de mal é maligno na língua. Ele tem autoridade, ele é professor lá há 40 anos, lá no Oriente Próximo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ele disse é o seguinte: imagine ele contando, eu tendo que atravessar várias vezes o deserto do Saara, e eu preciso confiar no meu guia. O meu guia, porque eu sei que se ele tomar um caminho errado, será a morte. Se ele for um malfeitor, ele vai me matar e levar meus animais. Então tem que confiar. Mas imagine se acontecesse de lá no meio do deserto, eu não soube selecionar bem o meu guia, e então eu descubro que estou perdido nas mãos de alguém.
A minha única saída é se alguém fosse me resgatar. Ele diz: este é o sentido deste livramento. Não nos deixes cair em tentação, mas nós podemos cair. E no momento em que se está nas mãos de Satanás, no momento em que nós sucumbimos e estamos prestes a ver ele cumprir a tríade de roubar, matar e destruir a nossa vida, nós invocamos a Deus, nós clamamos a Deus, e Deus tem poder de, apesar de nós termos caído em tentação e estarmos nas mãos de Satanás, Ele tem poder de vir e nos resgatar do mal. É por isso que todos devem orar. Os que estão no fundo do poço das drogas devem orar lá no meio do seu meio. Os que estão no cárcere, os que estão presos pela promiscuidade, no meio de sua circunstância, devem clamar: resgata-me, Deus, daqui, arranca-me, porque somente Ele tem poder de entrar na casa do valente, amarrar o valente, saquear o que está nas mãos dele, porque Ele já venceu o valente. Queridos, o Senhor abençoe a cada um de vocês, tá? A aula é muito empolgante e a gente fica feliz pela oportunidade. Agradeço, tá, meus irmãos? Jesus abençoe vocês. Leva a vida no próximo.
tua força.